A paz, povo de Deus abençoado, que Deus abençoe a sua vida e que a graça do nosso bom Deus esteja sobre você, meus amados. Meus queridos e amados irmãos, eu trago aqui hoje para você uma mensagem abençoada. Está ali escrito no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 10. Escute bem, meus amados. Ouve, meu filho, aceita as minhas palavras e se te multiplicarão a nossa vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, queres, não tropeçarás. Olha só, meus amados, meus queridos irmãos, preste bem atenção nesse versículo, amados. Olha só. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pela vereda da retidão te fiz andar. Olha só, versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas o quê? Palavras. Meus queridos, eu acho tão interessante esse versículo, porque Deus ele fala assim para o homem: ouve. Ele pede para que a gente venha ouvir. Pastor, por quê? Quando Deus ele pede para a gente ouvir, ele fala assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Olha só, ele já mostra para nós que o homem não está mais aceitando, que o homem ele escuta a palavra, ele ouve aquela palavra, ele escuta assim, mas escuta como fosse passageiro. Muitas das vezes você vê pessoas que estão na casa do Senhor, que ela escuta o pastor pregar, escuta aquela pregação, mas muitas das vezes não entrou no coração dela. Ela escutou com alegria aquela palavra, ela aceitou com amor aquela palavra, mas a palavra ela não criou raiz no coração dessa pessoa. Meus queridos, não são poucas as pessoas que vão se esquecendo da palavra de Deus. Como são muitas e muitas pessoas que têm esquecido de um Deus vivo e de um Deus poderoso. A pessoa conhece, ela ouve falar, igualmente Jó. Quando Jó começou a passar pela tribulação, pela angústia, ele diz: sim, agora eu posso lhe ver com meus próprios olhos, porque antes eu só ouvia falar do Senhor. Quer dizer, no momento da maior aflição de Jó, Jó conseguiu ver a Deus. Muitas das vezes é na nossa maior aflição de nossa vida que nós entendemos a real circunstância de servir um Deus tão maravilhoso. Passamos lutas, dificuldades, aflições, mas a gente entende. Às vezes, pastor Hipólito, como assim? Como é que a gente, só na dificuldade, porque é só na dificuldade, na aflição, que o homem ora, que o homem busca como nunca buscou antes. Porque na medida que aquela pessoa ela fica no banho-maria, aquela pessoa para de clamar, ela para de buscar, ela começa a se acomodar tanto, ela vai se acomodando, até chegar um momento, um certo ponto na vida dessa pessoa, que ela está longe da presença de Deus. Aí Deus ele diz para a gente vigiar, mas vigiar e também orarmos. Porque a oração, quando você se encontra de joelhos, é um momento onde você está tão perto, tão próximo de Deus maravilhoso. Meus queridos, mas preste bem atenção, meus amados, no versículo 11 diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Olha só, no caminho da sabedoria.
eu te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz o quê? Andar. Repetindo, no caminho da sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Ele é o dono de tudo, meu irmão. De tudo. De tudo, irmão. Meus amados irmãos, ele é dono de quê? De tudo. Aí você muitas vezes diz assim, nossa, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Pá, tá tão difícil para mim. Pá, por que é tão fácil para fulano? É tão fácil para ciclano, beltrano, conseguir isso, conseguir aquilo. E para mim tá tão difícil. Porque você não é fulano e nem beltrano. O que você acha que deve ser bom para você, Deus está visando coisas maiores em tua vida. Ele está vendo as portas se abrindo com mais magnitude sobre a tua vida. Porque muitas das vezes a gente não entende, irmão. Não, pastor, nós não entendemos como Deus, ele age em nossa vida. Mas eu acho tão interessante quando Deus ele diz assim, eu te ensinei. Quer dizer, eu te mostrei o caminho. Eu te mostrei o caminho e te ensinei no caminho da verdade. Eu te mostrei a direção correta. Deus ele está mostrando para nós a direção, o caminho correto. Mas ele não pega em nosso braço e nos faz andar naquele caminho obrigado. Ele deixa para nós escolhermos. Muitas vezes a pessoa diz assim, nossa, mas eu quero que Deus mude a minha vida, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. Tem que partir de mim. Eu tenho que querer uma mudança, não adianta. Muitas vezes a gente vê pessoas, porque foi emocionada com alguma coisa, e disse, não, mas agora eu quero aceitar Jesus, mas logo depois está no mundo novamente. São muitos. São muitos que aceitam Jesus por impulso e logo depois não quer mais saber de Jesus. Mas é tão interessante aquela pessoa que ela entende quem é e quem foi o Senhor Jesus Cristo e o papel dele na nossa vida hoje, porque se não fosse ele, não existiria a vida hoje. O papel do nosso Senhor Jesus Cristo foi tão tremendo, tão grande, tão extraordinário, que os anjos pediram a oportunidade de pregar na terra. E ali Deus, ele disse, não, é eles que vão pregar para eles mesmos. Quer dizer, até os anjos queriam pregar esta palavra tão maravilhosa, tão magnífica. Mas Deus deixou nas nossas mãos. Nas nossas o quê? Mãos. Para que nós pudéssemos levar esta palavra a toda criatura. A toda pessoa que necessita desta palavra, de uma mudança, de uma restauração na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela restaura, ela muda, ela cura, ela transforma, ela liberta. A palavra de Deus, ela faz tudo em nossa vida. Aquilo, irmão, preste bem atenção, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que está longe, longe do nosso alcance, mas já se encontra na mão de Deus, amados. Pai, é tão maravilhoso como Deus age, é tão tremendo. A gente não entende o agir, a forma que Deus ele age em nossa vida, nós não entendemos. Mas olha só no versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei. Olha como é maravilhoso. E pela vereda da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaçarão os teus passos. Se correres, não tropeçará. Se eu escuto a palavra, se eu vivo esta palavra, a palavra da verdade, e se eu andar na vereda da retidão, e andando por elas não se embaçarão meus pés, e ainda que eu corresse, eu não
tropeçarei. Não importando, ou andando, ou caminhando, ou correndo, Deus não vai deixar tropeçar. Ei, Deus não vai permitir você tropeçar. Você tem que colocar isso em seu coração, botando, afirmando esta palavra. Preste bem atenção, que quando você afirma, determina, afirma no seu coração, você consegue ver o agir do Pai na tua vida. Amados, muitas vezes a pessoa se revolta com poucas coisas, indigna o seu coração e se afasta do Senhor Jesus Cristo. Mas preste bem atenção, meu querido, bastante atenção, que o nosso Rei Jesus Cristo, nosso Pai maravilhoso, Ele faz um convite. Ele não nos obriga, Ele nos convida. Ele nos mostra para nós assim: eu te convido. É tão maravilhoso Ele nos convidando, é tão maravilhoso Ele nos chamando, porque nem precisava Ele chamar. Não, pastor Paulo, não precisava, não. Mas o amor dele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele nos chama. Rapaz, eu vejo assim que, quando ele diz assim, no caminho da sabedoria, olha só, no caminho da sabedoria, que é a palavra de Deus. A palavra, ela é rica em sabedoria, extraordinariamente. Ele até diz na palavra dele: aquele que medita na minha palavra, tanto de dia como de noite, será bem sucedido aonde quer que passares. Olha só como ele é tremendo. Aonde quer que você passar, você será bem sucedido. Mas eu tenho que meditar, eu tenho que viver na palavra. Olha a importância que há da pessoa meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus e buscar de Deus uma resposta na vida dela. Porque quando nós precisamos de algo do Pai em nossa vida, e clamamos, suplicamos e corremos atrás, nós recebemos desse Deus. Porque versículo 12 diz assim, amados: em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Rede de instruções e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos e nem siga pelo caminho dos maus. Rede de instrução. Agarre a instrução e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida, a palavra de Deus. Agarre ela, bote ela no teu coração. Bote esta palavra no teu coração e não largue ela jamais, porque ela é a sua vida. Porque eu boto isso no meu coração, que antes de conhecer a palavra eu não vivia e nem sobrevivia. Pelo contrário, vegetava. Mas quando eu conheci a Jesus Cristo, a minha vida mudou. O meu coração mudou. Foi quando a gente sentiu o fôlego da vida dentro de nós e sentimos que nada há que possa nos parar, porque temos Jesus conosco. Irmão, é uma força tremenda, é uma força tão grande, tão maravilhosa, que não tem como palavras explicar como Deus, ele é maravilhoso. Mas, pastor, eu quero alcançar essa graça, esse nível, essa graça em minha vida. O que eu preciso fazer para alcançar? É dedicar o seu coração na palavra de Deus e buscar o conhecimento de Cristo, não do homem e não do mundo,
mas de Jesus Cristo. Porque aquele que recebe de Jesus, recebe vitórias, recebe todas as portas abertas, até aquilo que nós não poderíamos fazer. Deus vai entregar esta bênção em nossas mãos, porque Deus ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Deus ele é maravilhoso. Levante bem alto esse copo com água, mais alto poder levantar. Pai, chegou o momento mais especial da noite, que é o momento da oração. Te apresentamos esta água, te apresentamos esse azeite que essa pessoa tem levantado para o céu. Pai, que quando essa pessoa beber desta água, ela vai receber a cura, a libertação. Que a vida dessa pessoa venha mudar radicalmente por dentro. Que o Senhor venha fazer uma limpeza espiritual e tirar todo tipo de sorte de doença que havia na vida dessa pessoa. Mas que ela sinta a tua graça e o teu poder. Que o Senhor venha restaurar o casamento, venha restaurar, meu Pai, aqueles que se encontravam doentes no leito de um hospital. Mas que o Senhor transforme a vida dessa pessoa e a entregue vitórias. Porque aquilo, Pai, que nós não somos, mas o Senhor é, Pai. O Senhor é digno de toda a honra e digno, sim, de toda a glória. Meu Deus, assim como essa pessoa bebe desta água, o câncer, a AIDS, a doença, a enfermidade desaparece. Essa pessoa bebe desta água, mas ela recebe na vida dela o poder e a graça de Deus. Que Deus te abençoe, meus queridos. Que Deus te dê vitória. Beba desta água e receba a graça de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém.